Boa noite, sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu queria dar um aviso. A nossa casa está recolhendo alimentos não perecíveis para ajudar num projeto que serve marmitas para as pessoas carentes. Então, quem quiser colaborar, nós estamos recolhendo qualquer tipo de alimento não perecível ou produto de higiene também ajuda. Nós temos caixas de coleta e aí, quem quiser trazer numa próxima oportunidade, nós vamos ficar muito gratos. Então, vamos começar com uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Francisco Xavier. De evolução. Queres felicidade? Felicidade, porém, é uma construção a fazer. O alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. O retorno é de lei. Ainda mesmo que em migalha, distribui a esperança e a alegria. Mesmo sofrendo, oferece um sorriso aos outros. Tanto quanto puderes, faze os outros felizes. Pouco a pouco terás centuplicadamente aquilo que semeias. Não te esqueças, felicidade é de evolução. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em oração, agradecer por esse momento de estarmos aqui, agradecer por mais um dia, pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem todos os dias, e agradecemos também pelas coisas ruins que não nos acontecem. Pedimos que a espiritualidade maior possa estar conosco nesse momento, nessa noite, para que possamos compreender um pouco mais todos esses ensinamentos, que a gente consiga levar para o nosso dia a dia e que Jesus possa estar sempre conosco. Que assim seja. Então a gente fala muito, tudo que vai, volta. A gente costuma falar muito isso. No Espiritismo, a gente chama isso de lei do retorno, ou lei de causa e efeito. Mas também ela é conhecida como lei divina de justiça e também lei de semeadura. Semeadura porque é como uma plantação mesmo. Se a gente planta amor, a gente vai colher alegria. Se a gente planta raiva, a gente vai colher sofrimento. Jesus, ele já nos ensinava isso quando ele disse: a cada um segundo as suas ações. Ou seja, cada um vai receber de acordo com o que fizer. E não é difícil a gente se deparar com acontecimentos que a gente acha que são injustos. E com isso a gente espera que alguma coisa aconteça para reparar ou para corrigir aquela situação. Acontece alguma coisa e a gente pensa, mas não é possível que essa pessoa fez isso e ela vai ficar impune, não vai acontecer nada, vai ficar numa boa depois de tudo que ela fez. Porém, de acordo com a doutrina espírita, nada acontece por acaso. E isso pode ser explicado pela lei do retorno. O que é a lei do retorno? A lei do retorno é a certeza espiritual de que tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, que a gente sente, vai retornar para nós mais cedo ou mais tarde, de uma forma justa, de uma forma educativa. E essa lei, ela tem o seu correspondente na física, onde ela é chamada de lei de ação e reação. Então, a lei de ação e reação é a terceira lei de Newton, que diz o seguinte: se eu tenho um objeto em estado de inércia,
que é o estado de inércia? É um estado de movimento que o objeto está. Então, parado ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se eu tenho um objeto que está em estado de inércia, e esse objeto, ele recebe uma ação, ele vai ter uma reação igual à proporção da ação que foi empregada nele. O objeto está ali, em estado de inércia, vem um outro e bate. A reação dele vai ser proporcional à força que ele recebeu. Então, a reação, ela é proporcional à ação. Na física, é a lei de ação e reação. E na doutrina espírita é chamada de lei do retorno. A lei do retorno, ela pode explicar a reação natural que ocorre sempre diante de uma ação anterior. Toda vez que a gente toma uma atitude, a gente vai gerar um resultado. E mais cedo ou mais tarde, as consequências da nossa atitude, elas vão ser sentidas por nós também. Por isso que a gente precisa muito cuidar e ser responsáveis pelos nossos atos. Não adianta a gente fazer uma coisa e fingir que nada aconteceu, esperar que nada vai acontecer. Sabe aquela pessoa que ela dá o tapa e esconde a mão? A gente pode até dar o tapa e esconder a mão aqui no mundo material. Talvez aqui isso seja válido. Quem sabe isso vai ficar escondido. Enquanto essa pessoa viver, ninguém vai saber. Ou enquanto as pessoas que conviveram com essa pessoa, ninguém vai ficar sabendo. Mas aos olhos da lei divina, não está escondido. E a gente pode lembrar daquela passagem onde Jesus disse: pois nada está oculto que senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 22. Tudo que está escondido será revelado. Porque no plano espiritual a coisa é outra. Na hora que nós estivermos lá, é como se um filme passasse com tudo o que aconteceu na nossa vida. Como se as pessoas estivessem gritando lá em cima do telhado tudo o que aconteceu para todo mundo saber. Eu achei muito interessante uma comparação que um palestrante fez, que eu ouvi essa semana, que ele disse assim, que na hora de prestar contas, que a gente tiver que prestar contas, vai ter uma planilha lá, com todos os detalhes, com todos os gastos, não vai ter nenhum prego da construção que vai ficar de fora. Então, você fez uma construção e na hora de pagar a conta, cada preguinho, por mais baratinho que seja, vai estar lá especificado. Mas talvez nessa vida você não vá pagar. Talvez você vai ter que conviver com uma pessoa que só faz maldades, que engana as pessoas, que deu um golpe financeiro, transferiu os bens dela para outros, para laranjas, e financeiramente essa pessoa fica muito bem. Essa pessoa enganou muita gente, mas ela vive lá, super tranquila, talvez nem vá preso. Então, dá a impressão que esse cara fez e ele não vai pagar por isso. Quantas vezes a gente pensa assim? Mas o que a doutrina espírita nos diz é que toda ação gera uma reação. E eu vou ter que responder por isso. Para isso que existe a lei. De acordo com essa lei natural, os resultados dos nossos atos vão retornar para a nossa vida mais cedo ou mais tarde. E isso pode nos servir de lição.
para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir. Então, resumindo, a gente vai colher obrigatoriamente aquilo que a gente plantar livremente. Os frutos do nosso livre-arbítrio. Ou os frutos das nossas escolhas. Tudo aquilo que a gente fizer vai retornar para nós, às vezes como situações de pessoas, às vezes coisas boas, porque podem voltar coisas boas, se a gente fizer coisas boas. Podem voltar coisas más, depende do que a gente realizar. Mas a boa notícia disso tudo é que a gente tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio foi questionado por Kardec aos espíritos na questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando, na erraticidade, o que é a erraticidade? É aquele período que o espírito não está encarnado, que ele está lá no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Então, quando lá na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, vai ter o espírito consciência e previsão do que vai acontecer no curso da vida terrena dele. E eles responderam, ele próprio vai escolher o gênero de provas que ele vai passar. E nisso consiste o livre-arbítrio. Então, eu vou plantar livremente, mas depois eu vou ter que colher os frutos daquilo que eu plantei. Sabe aquela frase que diz que quem semeia vento colhe tempestade? É bem isso mesmo. Não adianta, se eu semear laranja, eu vou ter que colher laranja. É por isso que a gente precisa avaliar como que estão sendo as nossas atitudes diante dos outros. Será que eu tenho acolhido? Será que eu tenho amado? Será que eu tenho perdoado aquelas pessoas que me feriram, que me ferem? Será que eu sou uma pessoa que tenho praticado a caridade? São as minhas ações. Essas ações são o resultado das minhas escolhas. Aquelas escolhas que eu faço livremente. Eu escolho agir assim em relação a uma coisa, eu escolho agir de outro jeito em relação a outra coisa. Então depois eu vou ter que colher isso. E essa colheita, ela vai vir numa forma de lição. Alguma situação que a gente vai passar, pode vir como um problema, às vezes, que eu vou ter que enfrentar, uma pessoa que eu vou ter que conviver. Ou talvez essa pessoa, ela vai entrar na minha vida, ela vai causar uma bagunça na minha vida. Coisas boas, às vezes, coisas más, que eu acabei realizando e eu vou ter que responder por isso. Mas então é verdade que a lei do retorno existe? Sim, ela existe. O mundo, ele dá voltas. E nessas voltas que o mundo dá, aquelas ações praticadas por nós hoje vão ter consequências para nós amanhã. Vocês conhecem o bumerangue? Já ouviram falar? Já brincaram com um bumerangue? O bumerangue, ele é vendido como um brinquedo. Mas a origem dele, ela é bem curiosa. Porque ele era usado como uma arma pelos habitantes primitivos da Austrália. Depois que ele é lançado, esse objeto ele faz uma curva e volta para o mesmo lugar, ou para quem lançou ele. Mas o que isso tem a ver com o espiritismo? É a lei do retorno. Tem tudo a ver. Porque as nossas atitudes são como o bumerangue. Elas retornam para nós. Só que elas não têm uma data específica ou uma hora certinha para voltar. A minha ação, eu escolho a hora livremente, né? Eu estou lançando o bumerangue. Só que não tem uma hora, uma data certa para voltar. Porque o espírito, ele é imortal. Então, se eu lancei hoje, talvez
vai voltar para mim só na próxima encarnação. E a gente fica se preocupando às vezes, né? Se a outra pessoa que nos fez mal, se o outro está pagando pelo que ele fez, se aquele que me fez mal está respondendo por isso. E a gente fica mal às vezes porque a gente vê que a outra pessoa está bem. E a gente vai ficando com raiva por causa disso. Mas talvez o bumerangue não tenha voltado ainda. Só que como a gente vive nesse mundo da pressa, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E não é assim. É no tempo de Deus. É no tempo certo, quando tudo tem que acontecer. Alguns ficam até fazendo planos para se vingar, para fazer com que essa lei do retorno aconteça. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente vai mexer com isso? Então, para que a gente faz isso, né? Para que alimentar essa raiva? Para que ficar com essa, querendo vingança? A gente não é Deus. Esse retorno, ele pode acontecer no dia a dia, com algum efeito imediato, aonde o bumerangue vai, ele volta bem rapidinho. Tem gente que fez alguma coisa ruim de manhã, por exemplo, conta uma mentira, né? E logo depois essa pessoa é desmentida. Horas depois, ela acaba sendo desmascarada por alguém, de uma forma humilhante, fica conhecida lá no seu trabalho ou talvez no círculo de amigos como uma pessoa que não se pode confiar. O bumerangue, ele pode voltar ainda nessa vida, né? Logo, talvez mais tarde, anos mais tarde, ou em outras vidas que virão. E normalmente as reações, elas são proporcionais às ações, no mesmo princípio da física. Então a lei do retorno, ela pode ser aplicada nessa ou em outras existências. A colheita pode vir hoje, pode vir amanhã ou em outra vida. E quando a gente fala vir em outra vida, na doutrina espírita, isso é explicado através do processo de reencarnação. Ao reencarnar, eu vou compensar essas faltas da encarnação anterior. Assim, nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. E não somos punidos por Deus pelos nossos erros. Nós não estamos sendo castigados. A gente está colhendo o que a gente plantou. Normalmente, quando se trata de um resgate de vidas passadas, aqui nesse plano a gente não entende, a gente não aceita as provas dessa encarnação. Mas ela é uma lei regida pela justiça divina. E um dia a gente vai entender. Muitas vezes, quando a gente retorna ao plano espiritual, depois da morte do corpo físico, a gente vai se deparar com tudo que a gente fez. Porque lá a gente tem a percepção da vida de uma forma diferente do que a gente tem aqui. Lá a gente consegue deslumbrar aonde que a gente quer chegar, que a gente quer progredir, que a gente quer evoluir. A gente quer evoluir espiritualmente. E dentro desse contexto de querer evoluir, eu vou, às vezes, pensar que eu quero ficar mais próximo de Deus. Eu consigo ter essa consciência que eu quero realmente evoluir, porque eu quero estar próximo de Deus. Então, quando tudo isso fica mais claro, então, é quando por vezes eu escolho o que eu vou passar na próxima encarnação. E muitas vezes eu peço uma prova. Como, por exemplo, um homem que violentou mulheres.
agrediu, fez muito mal para as mulheres. E ele causou muito, muito sofrimento. E quando ele consegue vislumbrar tudo o que aconteceu, quando ele entende o sofrimento que ele causou, quando ele consegue ver o que é o mundo espiritual, a necessidade que ele tem de evoluir espiritualmente, talvez ele vai ser aquele que vai pedir para voltar numa próxima encarnação como uma mulher, com numa determinada situação, com uma tremenda de uma prova. E ele quer isso porque ele quer reparar e quer evoluir. E algumas situações, realmente, elas parecem inexplicáveis para nós. Tem coisas que, por mais que pareça injusto, né, às vezes casos com crianças, casos de doenças, todos nós podemos ter essa necessidade de resgatar questões passadas. A gente reencarna num processo reeducativo. E quando a gente fala que é educativo, se é educativo, não é castigo. É a mesma coisa quando a gente educa um filho. Se é educativo, não é castigo. É por amor. E as leis divinas, elas são misericordiosas. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala sobre a justiça das aflições, sobre as causas atuais, as causas passadas das nossas aflições. E a gente pode compreender um pouquinho mais sobre o sofrimento ou sobre a dor que a gente enfrenta e o que a gente precisa fazer para melhor passar por isso. Então, se a gente não encontra justificativa para as aflições que a gente vive, pelo sofrimento de hoje, provavelmente nós devemos ter feito algo numa existência passada. Se fizemos alguém sofrer, nós vamos arcar com as consequências da nossa escolha, é simples assim. E a gente não pode encarar como um castigo, mas como uma oportunidade para reparar, para se educar. Divaldo, ele sempre contava a história de uma jovem muito doente que ele visitou num hospital. Ela sentia dores terríveis no ventre. E os médicos faziam de tudo, exames, tentaram algumas cirurgias. Ninguém conseguia descobrir a verdadeira causa. E nada resolvia. Aí, durante um atendimento espiritual, os mentores espirituais revelaram que ela, numa vida passada, tinha sido uma mulher muito vaidosa e muito rica, e ela engravidou. Mas ela decidiu abortar para não atrapalhar a aparência dela e nem aquela liberdade que ela tinha. Ela cometeu, então, depois desse aborto, ela cometeu outros, né, vários abortos voluntários, sem remorso. Na vida atual, então ela reencarnou com sequelas espirituais daquela atitude. O útero dela estava doente como uma consequência direta dos abusos que ela cometeu contra a própria maternidade no passado. Mas o sofrimento que ela sentia, ele não era um castigo. Era uma chance de se reconciliar, de fazer as pazes com a consciência dela. Era uma oportunidade de amadurecer e também de valorizar a vida. Com o tempo, depois de receber assistência espiritual, de mudar internamente, ela passou então a trabalhar em campanhas de apoio à vida. E é interessante que eu também conheci a história de uma moça que ela abortou mais de uma vez nessa vida aqui também. E ela teve um câncer de útero, depois de muitos anos, né? Que acabou comprometendo também parte do intestino dela. Foi um caso muito sério. Ela teve que retirar uma parte do intestino. E essa doença, ela despertou nela uma mudança tão grande, uma mudança interior tão grande,
que logo que ela melhorou um pouco, ela passou a trabalhar em benefício dos outros. Ela ajudava a levar esperança para outras pacientes. Ela escrevia cartas contando a história dela, só que ela não falava que era ela. E ela chegava no quarto dessas pacientes também, pacientes como ela, assim, que tiveram câncer, e ela lia aquela carta e as pessoas ouviam aquela história muito bonita, né, com um final feliz, mas que teve uma história muito sofrida no meio, né, e no final as pessoas viam que era ela, a dona daquela história. Então ela mostrava através do exemplo dela que ela conseguiu passar por aquilo e levava esperança realmente para aquelas pessoas. Então ela começou a estudar o espiritismo, ela levava livros também para ler para os pacientes, e ela entendeu que ela recebeu uma nova oportunidade para trabalhar no bem. Faz tempo que ela está bem, hoje ela trabalha e estuda numa casa espírita, participa de um grupo mediúnico. Então, realmente, o amor, ele cobre a multidão de pecados. Tudo que a gente fizer no bem, no amor, com amor, a gente vai cobrir essa multidão de pecados. E nós temos muitos exemplos que foram contados por Divaldo e por Chico, né, de situações assim. Às vezes, Chico também contava de pessoas ricas, pessoas snobs, que maltratavam as pessoas mais pobres. Quando elas chegavam lá no mundo espiritual, elas refletiam sobre tudo aquilo que elas tinham feito de errado, se arrependiam, e às vezes pediam, né, tinham uma nova chance de reencarnar, e pediam para voltar com algumas provas, numas situações difíceis, como pessoas humildes, enfrentando muitas dificuldades, para reparar os seus erros. E com essas experiências, elas aprendiam sobre a humildade, sobre a gratidão, sobre o amor ao próximo. Enfim, cada história, ela mostra que ninguém sofre por acaso. Cada história cada caso é um caso, como a gente diz. Mas vai mostrando pra gente que nada é por acaso. A dor que hoje te visita é muitas vezes o remédio que a alma pediu para curar os excessos do ontem. Parece que quem falava isso era Divaldo. Então a dor pode ser uma forma de aprender, pode ser uma forma de crescer, de reparar os erros do passado. É a lei do retorno agindo. Mas como que será que eu posso usar essa lei do retorno a nosso favor? Como usar a lei do retorno a nosso favor? Eu posso praticar o bem constante, porque o bem vai gerar o bem. Eu posso fazer o evangelho no lar. Através do evangelho no lar, eu posso fazer a caridade, eu posso fazer a irradiação, fazer uma oração pelas pessoas. Eu estou gerando o bem. Eu posso, através da reforma íntima, também fazer uma limpeza espiritual, me modificar internamente, começar a ter consciência dos meus atos, tentar melhorar nas coisas que eu não faço bem, que eu não sou uma boa pessoa. Posso fazer uma leitura, né, de como eu estou agindo. Eu posso fazer o exercício do perdão, porque o perdão, ele vai nos libertar do ciclo do sofrimento. A cada dia, então, eu tenho uma nova chance para semear o amor. E se eu semear o amor, a gente vai colher coisas boas, com certeza. Então, pensando nisso tudo, a gente vê como é inútil, como é improdutivo a gente ficar focado na pessoa que nos fez mal. Porque a gente tem que pensar que a lei do retorno vai agir, né? Então, vamos viver a nossa vida, vamos esquecer aquela pessoa, deixa ela lá,
porque ela vai viver a própria história e ela vai responder pelas próprias escolhas. Não vamos ficar incomodados com os outros. Vamos viver a nossa vida tentando fazer as melhores escolhas para nós. Vamos começar nesse plano terreno ainda, tentar viver da melhor maneira possível para que a gente não tenha tantos débitos e que a gente consiga evoluir um pouquinho mais, né? Toda ação no bem é investimento seguro no futuro. Já nos dizia Chico. Então, que a gente possa investir para o nosso futuro de uma forma apropriada, né? Da melhor maneira possível, para que a gente possa colher essas coisas boas que a gente vai plantar. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agora nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, com a oração final, a irradiação, e depois nós teremos o passe individual. Então podemos nos sentar confortavelmente na cadeira, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, e mentalizando a figura de Jesus, vamos pedir que Ele nos ajude a enviar um pouquinho do nosso amor para todas as pessoas que passam pela prova da doença física. Que essas pessoas tenham força, coragem. Que o nosso amor chegue a todos os idosos, pessoas que se sentem abandonadas. Para todas as crianças que recebam carinho, se sintam seguras e amparadas. Pelos nossos familiares, para que sejam envolvidos em vibrações benéficas. Imaginemos as nossas casas e nossos locais de trabalho se enchendo de luz, de sentimentos de paz, de amor. Que nossas boas vibrações cheguem também aos nossos governantes, para que sejam intuídos por bons amigos espirituais. E que possam escolher sempre fazer o melhor pela nação. Agora voltemos o pensamento a nós, para que possamos receber tudo aquilo que realmente necessitamos. Senhor, que possamos compreender a Tua lei de justiça e amor, que aprendamos a plantar o bem, mesmo em solo difícil. Fortalece em nós a fé, a paciência e a esperança. Ampara-nos em nossas escolhas e ajuda-nos a trilhar o caminho da luz. Que assim seja.